Olá pessoal, Ronaldo Martinelli. Hoje eu vou falar sobre um assunto que às vezes gera uma certa polêmica. Eu vou falar sobre cadência e o modo que eu trabalho e o que eu sei a respeito do assunto. Fica de olho no vídeo. Bom pessoal, e para começar a falar de cadência, eu queria primeiro falar sobre a transformação que a gente teve nas bicicletas, principalmente em relação aos grupos, as transmissões de marchas, onde houve uma verdadeira revolução. A gente tinha antigamente, por exemplo, quando eu comecei a pedalar, eu tinha um cassete de 21 dentes e hoje a gente tem cassete de até 34 dentes. Então isso possibilitou a muitas pessoas que brigavam muito para fazer treinos em subida a fazer com uma facilidade maior, e assim muita gente acabou até ingressando na modalidade, acredito eu, por conta dessa revolução, por conta de toda essa mudança que teve nos grupos de marcha. E aí eu entrei nesse assunto porque os profissionais também sofreram com isso, né? O pessoal de antigamente, década de 60, 70, se você olhar os vídeos, você vai entender numa subida, né, uma subida de montanhas, pegar as subidas míticas que tinham antigamente, a forma com que os ciclistas se portavam e a forma com que se portam hoje é totalmente diferente. Hoje você tem uma possibilidade maior, então aquele ciclista que tem mais giro, ele consegue desenvolver isso melhor na subida. Aquele que não tem, ele vai usar um cassete mais travado e não tem problema nenhum, mas hoje se tem mais recurso para você fazer as subidas, tanto para o atleta amador quanto para o atleta profissional. Agora eu vou entrar num ponto que é, digamos assim, o mais importante desse vídeo aqui. Uma das maiores lendas que a gente tem hoje no treinamento que se refere ao ciclismo com base em pouca informação é justamente em relação à cadência. Eu vejo muita gente falando que o ciclista tem que girar mais, tem que fazer uma cadência sempre acima de 90 RPMs e tal. E pessoal, isso é uma mentira. Eu tô brabo, mano. Tá? Isso é uma lenda, tá? A melhor condição para qualquer atleta, seja ele amador ou nível amador, vamos falar mais iniciante possível, seja o maior profissional, um atleta World Tour, o maior nível que a gente tem hoje no ciclismo, esses caras vão sempre usar em competição, a cadência que for mais econômica, ou seja, ele vai usar do histórico dele para determinar um nível de cadência que para ele funciona melhor, ou seja, ele demanda menos energia para executar o movimento do pedal. Então, não, essa história de que a cadência mais alta deixa o cara mais condicionado é mentira. E aqui vai alguns estudos em que eu estou me baseando para eu falar o que eu estou falando para vocês, tá? Então você que é ciclista, que tem um nível de condicionamento melhor, para de passar essa informação para o ciclista iniciante, porque é errado, tá? Tanto o ciclista iniciante quanto você que é bem condicionado, vocês vão fazer sempre em competição a cadência mais econômica. Bom, aí quando a gente fala de treinamento, aí sim você tem que treinar as situações que o ciclismo te oferece. As provas são muito dinâmicas, então eu vou citar um exemplo. As subidas, você tem um nível de inclinação mais pesado, vamos falar de 15 a 20%, onde você certamente vai usar mais força e aí você vai utilizar automaticamente uma cadência mais baixa. Se você tiver um nível de inclinação mais leve, entre 5 e 6%, aí você vai usar um nível de cadência mais alto, porque você vai fazer certamente menos força. De modo que, por exemplo, se você estiver numa etapa plana ou numa competição que é plana, certamente a sua cadência ela vai ser mais alta e certamente você vai precisar fazer retomadas de velocidade numa cadência mais alta. Então tudo isso é treinável e quanto mais você tiver adaptado para essas situações, mais econômico você vai ser durante a prova. Uhul! Bom, e resumidamente falando, então, no evento, na prova, você usa a cadência que for mais econômica para você, ou seja, aquela que vai te demandar menos energia. No treino, você treina todos os tipos de situações. Lógico, usa a cadência, mas não ela como parâmetro principal.
parâmetro principal vai ser sempre a intensidade. Então, se você tem uma situação que você tem que treinar por mais vezes, você vai usar a cadência, que é a velocidade de execução. Então, se você for para uma subida, a velocidade de execução é uma. Se você for para uma prova plana, a velocidade de execução é outra. E aí você junta isso, a intensidade que você tem que trabalhar, e aí nós estamos falando de power. Se você vai para uma subida, você tem uma intensidade. Se você vai para uma etapa plana, você tem outra intensidade. Ou você pode ter a mesma intensidade quando você está numa prova e a pegada é forte, você certamente vai estar numa intensidade mais alta, e aí é importante você juntar cadência mais lenta com intensidade alta, cadência mais rápida com intensidade alta. Tá? Isso tudo faz parte do treinamento, faz parte do processo e tem a ver com o evento que você vai realizar. Bom, e por fim agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você tiver qualquer dúvida sobre cadência, deixa aqui nos comentários, eu faço questão de responder a todos. Obrigado, bons treinos e até a próxima.